Gravando, pastora. A graça e a paz do Beijo, Senhor Jesus. meninas. Amém, queridas? Amém. Amém. Sejam todas bem-vindas, as novas irmãs que começaram hoje. Que a graça e o amor do Pai esteja sobre vocês. Essa aqui é a nossa casa de Lloyd, uma casa geracional de discípulas, né? Que geram discípulos para o Rei Jesus. Nós estamos cuidando umas das outras e também cuidando dos discípulos, dos Timóteo que Deus está mandando. Amém? Amém. E a pastora Tati vai orar pela gente. Amém? Deus abençoe. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde. Obrigada por já iniciarmos a nossa semana regadas com a tua presença, com a tua palavra, com ministrações que vêm diretamente do céu para nós. Senhor, obrigada por essa casa tão acolhedora, onde nós podemos nos reunir, Senhor, em unidade, em comunhão, transbordar do Senhor na nossa vida. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada por esse lugar, um lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Senhor venha usar a pastora Rose nesse tempo, Deus, para derramar aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Senhor, de antemão, aquilo que o Senhor já falou, aquilo que o Senhor já liberou do céu, a porção, a comida fresca, o alimento fresco, a porção do céu sobre nós. Deus, nós te louvamos por esse tempo, nós te agradecemos por cada pastora aqui presente, aquelas que estão por vir ainda e aquelas que ainda vão ouvir ao longo do tempo. Nós te louvamos e somos gratas a ti, porque o Senhor tem feito maravilhas através da nossa unidade, através da nossa comunhão, e não será diferente nesse dia, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Seja bem-vinda, pastora. Fica à vontade de compartilhar conosco a tua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei para vocês que já ministraram, é uma responsabilidade muito grande. A gente fica gelado, parece que é a primeira vez. Só tem fera do outro lado da tela. E aí foi muito engraçado que a minha câmera não iniciou. Eu pensei assim, será que é para eu não aparecer? Só a voz, mas o Senhor é bom demais. E Ju está falando que o áudio está voltando, não entendi. Meninas, tem algum microfone ligado. Todas têm que mutar o microfone. Acho que é o seu, pastora Jaque. Obrigada. Vê se vai melhorar, Ju. Vê se vai melhorar. Vou ver se eu sei fazer isso. Minha filha não está aqui. Espera aí que eu ajudo. Eu te ajudo. Alguém sabe me ensinar? Espera aí. Conseguiu. Pronto, pastor, eu já coloquei. Já deu. Vê, pastora Rose, fala para ver se tá bom o seu som. Não, tá ok. Para mim tá tudo certo. Ju está dizendo ali também que tá ótimo. Então, é um prazer estar aqui. Essa Casa de Lloyd tem feito um diferencial na minha vida, eu acredito que na vida das pastoras que estão participando, e eu sei que outras virão, porque é um tempo de qualidade, onde nós aprendemos, compartilhamos, uma abençoando a vida da outra. E hoje chegou meu dia, fui convidada para estar aqui, e nós vamos conversar um pouco sobre o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu espero que vocês sejam tão ministradas como eu estou sendo, e eu sei que, ao final, todas nós seremos transformadas pela palavra, que esse é o efeito da palavra, esse tem que ser o efeito da palavra em nós, transformação, o Senhor nos lapidando, nos fazendo crescer, melhorar. Então, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 12, apenas um versículo. E quando o Senhor, quando a pastora Zenilda falou comigo, eu falei, Jesus, me dá um tema. E aí, eu não sei se isso acontece com vocês, você começa a observar tudo, né? Passarinho, flor, água, céu, para ver se Deus te dá ali uma palavra. E foi muito sensacional quando Deus soprou o tema
dessa tarde, que antes de irmos para o altar, nós somos altar. E aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso da palavra. E aí eu me lembrei de Romanos 12:1, e a palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu fui... Nós sempre lemos outras versões, e aí essa é da Almeida Corrigida Fiel. E aí eu fui ver esse versículo na Nova Versão Internacional, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí eu, ainda não satisfeita, falei, vou ver outra versão. E essa foi que eu me apaixonei. E eu acredito que as irmãs também vão... Essa palavra vai encher o coração, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Eu fiquei apaixonada. E aí eu fui buscar, eu falei, deve ter alguma coisa que fala sobre pastoras sendo altar, alguma enquete. E aí eu achei tão engraçado, eu vou ler para vocês aqui. O Senhor perguntando para nós, e aí você não precisa responder no microfone, não, você vai respondendo para você mesmo. Como é que está o teu altar hoje? Pegando fogo? Eu vi que Tati está debaixo das cobertas, né, Tati? O teu altar e o meu altar está precisando de manutenção urgente? O meu altar está em reforma? O meu altar está abastecido, mas preciso vigiar o combustível? O meu altar está lindo por fora, mas Deus sabe como está por dentro? Meu altar está funcionando por misericórdia? O meu altar está precisando de um café? Eu lembrei de mim, que lá no Café das Pastoras, eu estava com uma dor de cabeça terrível, eu achando que era pressão, e de repente eu lembrei que eu estava sem café, que eu tinha feito jejum naquele dia, e a cafeína estava fazendo falta no meu corpo. Aí eu falei, eu acho que o meu altar está um pouquinho desse aqui, precisando de um café. O meu altar precisa de uma limpeza espiritual? E aí parece pesado quando nós estamos num local que só tem pastoras, esposa de pastor, ou pastor em treinamento, mas nós precisamos todos os dias nos colocar nessa posição. Antes de irmos para o altar, nós precisamos ser altar. Não tem jeito, isso aí não tem jeito. O meu altar está cheio, que não cabe mais nada, nem mais uma demanda. O meu altar está esperando o fogo cair, mas esqueci de colocar lenha. É uma reflexão para nós essa tarde. Nós estamos constantemente ministrando no altar, mas nós não podemos esquecer que nós somos o altar. Nós não podemos esquecer que nós precisamos ter o secreto com o Senhor, porque nós somos o altar. E algo sensacional, voltando aqui para a palavra, o apóstolo Paulo, nessa versão que eu li, que eu achei muito, muito sensacional, a nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente, sem reservas, a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. E às vezes, queridos, eu vi que a pastora Ludmila falou de Tati, da conferência, que pelas fotos eu vi que foi maravilhoso, o pessoal comentando, eu imagino que tenha sido uma glória tremenda. E às vezes nós nos colocamos nesse lugar, nós precisamos ministrar, a igreja espera,
que nós ministremos, espera que nós tenhamos sempre uma palavra na doença, na tristeza. Eu conversava com uma ovelha outro dia que nós estivemos passando por uma situação de doença e a família estava ali, e quando veio a notícia, a família chorou, se desesperou. Eu tive uma vontade incrível de chorar também. Chorar, me lamentar. E aí eu falei assim, Senhor, mas eu não posso. Se eu fizer isso agora, a família vai desestruturar, porque eles estavam olhando para mim, e eu dizia para eles, não, nós vimos uma criança morta, e para a glória de Deus, o Senhor operou um milagre, essa criança hoje está brincando na igreja novamente, mas eu vi essa criança morta, no colo da mãe, e a mãe chorando, e olhava para mim assim, pastora, Deus te deu uma palavra? E eu estava tão triste com a situação, que eu dizia assim, Senhor, eu não quero nem ouvir se o Senhor disser que vai levar essa criança, a mãe não vai suportar. Ela já perdeu 3 filhos, e seria o 4º filho, e aí eu falei assim, Senhor, me ajuda. E naquele momento, eu como altar, minha vontade era chorar e com a família, mas eu não podia, e na grande maioria das vezes, nós ficamos nessa condição. E se nós não tivermos um momento no secreto com o Senhor, o nosso altar, ele vai ruir. Ele vai ruir. Nós precisamos todos os dias irmos para o secreto com o Senhor. E o que nós vemos na atual conjuntura, no mundo atual, é uma perda de tempo. Nós não tem, o tempo ele é corrido. Nós acordamos, começamos a fazer alguma coisa. Quem tem filho que vai para a escola, coloca para a escola. Quem não tem, faz os afazeres de casa. Quem trabalha, é tudo muito corrido. Daqui a pouco tu estás baforida à noite. Não teve tempo de ir para o secreto com o Senhor. E aí o altar, certamente, ele vai ruir. Porque Satanás, ele não vai dar um tempo para nós. Ele não vai considerar que aquele dia nós não conseguimos ir para o secreto com o Senhor, nós precisamos todos os dias irmos para o secreto com o Senhor. E aí, quando o apóstolo Paulo ele fala, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, nós, como mulheres e como pastoras, nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Eu vejo segunda após segunda aqui, nos cafés, no encontro que nós tivemos lá, não me lembro qual foi o mês, que foi lá em Providência, acho, né? Ponte Nova, uma coisa assim. Testemunhos do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. O testemunho da Zenilda me impactou bastante, daquela outra irmã, que eu esqueci o nome, Gilce, né, pastora Sinara, impactou a nossa vida de uma maneira tão tremenda. Para vocês que estão chegando agora, eu tenho certeza que vocês vão participar de momentos tremendos, mas Satanás, ele não dá um tempo para nós, e não vai dar nunca. Se nós não tivermos essa certeza de que somente no secreto com o Senhor é que o nosso altar vai se manter de pé, nós não vamos conseguir. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz, observe na palavra que ele diz assim, rogo-vos, pois. E aí eu falei, esse pois aí parece que ele está meio fora da palavra, mas é algo tão, tão maravilhoso, é algo tão espetacular. O apóstolo Paulo dizendo assim, rogo-vos, pois. Esse pois é fundamental. Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois. Esse pois significa em essência, diante de tudo que Deus fez por vocês, agora vivam dessa maneira, como um altar. E o detalhe, eu comecei a lembrar, nós vamos lendo a palavra, não que nós sejamos 100% conhecedoras da palavra, temos muito que aprender, e vamos até a volta de Jesus. No Antigo Testamento, quando falava assim, altar, em construção de altar, o interessante é que os altares eles não eram construídos com ferramentas. Eles eram construídos com pedras brutas e naturais. E aí eu comecei a analisar como que funcionava essa coisa. Porque quando nós lemos assim, foi construído um altar, a gente imagina já um altar, pronto. Mas, estudando a palavra, diz que eram pedras brutas e naturais. E aí o Senhor
começou a ministrar o meu coração. Nós somos essas pedras brutas e naturais. E o Senhor coloca a mão dele e vai ajustando ali para que o nosso altar seja construído diante dele. É algo sensacional. E é algo que sou eu que tenho que ir para essa posição. Sou eu, não é ninguém. Eu não posso transferir, é intransferível. Eu não tenho como pedir para alguém me levar para o altar. Eu preciso ir para o altar para que essa pedra bruta que sou eu, não adianta dizer, nós somos pastores. Não, nós somos pedras brutas. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Se nós formos de acordo com a palavra, não tem nada de bom em nós. É a presença do Espírito Santo que faz toda a diferença em nós, para a glória do Senhor. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai falando, rogo-vos, pois, é uma palavra estratégica. Ela é na essência, é algo que tem que ser pessoal. O altar antigo, eu coloquei aqui como anotação, o altar antigo recebia animais mortos. E isso eu achei outra coisa fenomenal. Os altares construídos antigamente, os animais precisavam ser mortos para ir para o altar. E nessa palavra do apóstolo Paulo, ele diz o que? Apresenteis como oferta viva. Mas é viva para o Senhor, não são vivas as nossas vontades, os nossos desejos, tudo isso tem que estar morto. Mas nós nos apresentarmos vivas, como ofertas vivas no altar, para o Senhor lapidar essas pedras. E aí, é algo maravilhoso, queridos, que o altar vazio, o fogo não vai descer. O fogo só desce sobre altares que estão cheios de ofertas que são apresentáveis ao Senhor. E, às vezes, em algumas... nós conversamos com muitas pessoas, eu acredito que as pastoras tenham essa experiência, e, às vezes, a pessoa acha que por ela só ela vai conseguir, não vai conseguir, vai ter que ir para o secreto. Eu repito isso muitas vezes, porque o Senhor falou isso comigo muito tremendamente. Sem o secreto não dá, queridos. Não dá. Eu posso subir no altar, eu posso pular, eu posso cantar, eu posso fraudar. Mas a presença de Deus, nós não conseguimos fraudar. A glória de Deus na nossa vida, nós não conseguimos fraudar. Testemunhos como o da Zenilda, eu tenho testemunhos também de ter perdido o filho, a pastora Sinara sabe disso, da minha filha ter ficado 21 dias, a minha primeira filha, 21 dias na perinatal em Laranjeiras, e o Senhor usar essa situação para que outras pessoas fossem alcançadas. Eu nunca esqueço disso, que a assistente social chegou e eu não vou falar aqui meu testemunho, tá? Mas essa parte eu me lembrei agora e eu acho propício colocar. A assistente social colocou, quando nós chegamos lá, ela achou que nós íamos chegar muito desesperados e nós chegamos tristes, mas tranquilos, porque nós sabíamos que Deus controla todas as coisas. E, ao final, minha filha ficou 21 dias na perinatal em Laranjeiras, e, ao final, ela chegou, ela disse, vocês têm alguma coisa diferente, o que é? Vocês, poucos pais chegaram aqui como vocês chegaram transmitindo uma paz. E aí nós pudemos glorificar o nome do Senhor e dizer que era a presença do Senhor em nós. Mas, de verdade, queridos, eu não saio dessa posição de secreto com o Senhor, não saio. Não saio porque, senão não vou conseguir. Não vou conseguir. E depois, passado 4 anos, mais ou menos, da minha filha, eu perdi também um bebê, e eu vou ter a oportunidade de contar esse testemunho. Eu fiquei grávida, e o Senhor já no início dizia, você não vai ter esse filho, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. E eu estava no secreto com o Senhor. E aí, quando chegou aos 6 meses, eu perdi o bebê. Mas nós vamos conversar. Um dia eu vou contar esse testemunho para vocês. E aí o Senhor começou a me trazer essas lembranças de que, se não fosse o secreto com Ele, eu não teria suportado. Como eu tenho certeza que várias irmãs, várias pastoras aqui têm testemunhos tremendos que, se não fosse o secreto com Deus, não teria conseguido. Se não erguesse um altar de adoração como sacrifício vivo ao Senhor, não teria conseguido. E hoje, à tarde, minha mãe é ovelha da pastora Sinara, a pastora Sinara sabe disso, a minha tia, que
está passando aí, teve um diagnóstico, né, pastora? E hoje ela falando com a minha mãe conversando com ela, e ela mostrando que o altar dela está cheio de fogo. E ela dizia assim, eu tô bem, já deu tudo certo, eu estou recebendo tanto carinho, isso está fazendo uma diferença incrível. Eu recebi o conselho de que não é para ver notícias ruins, só para ver notícias boas. Ela deu uma injeção de ânimo. A minha mãe era diaconisa, lá no Ministério da Pastora Sinara. Ela deu uma injeção de ânimo na minha mãe. Minha mãe terminou a ligação dizendo assim, ela está bem, já vai dar tudo certo, o tratamento vai começar. E é uma doença tão ingrata. E a minha tia, eu falei, Jesus, ela está com o altar dela cheio e o fogo está vindo e consumindo essa oferta de fé, de temor, de amor ao Senhor. Ela, em momento nenhum, ela deixou, eu não sei, a pastora Sinara está tendo mais contato com ela do que eu, se ela deixou em algum momento passar tristeza, mas eu acredito que não. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre. E quando nós soubemos da notícia, eu falei assim, poxa, Senhor, a minha tia, ela sofreu tanto, como a minha mãe sofreu, meus tios, e agora essa doença. E aí hoje eu ouço ela à tarde falando que não, ela está bem, que ela vai conseguir, que ela vai começar o tratamento. E aí eu falei assim, Senhor, é nesse lugar que eu quero, que eu não posso sair desse lugar, eu tenho que estar como oferta viva mesmo, e não é porque nós só vivemos momentos bons, muitas vezes pelo contrário, nós ministramos muitas vezes tristes, muitas vezes cansadas. Ontem não, hoje eu falei contigo, né, Zenilda, que Zenilda falou que ela estava exausta, que ela não tinha conseguido ainda responder algumas mensagens, que foi um final de semana. O meu foi um final de semana, ontem eu terminei a noite exausta. Parecia que eu não ia conseguir hoje levantar. Mas as misericórdias do Senhor, como essa passagem do apóstolo Paulo diz, elas se renovam todas as manhãs. E vem um renovo tão maravilhoso que nós conseguimos caminhar mais uma légua. Mas, para isso, antes de nós irmos para o altar, nós precisamos, queridos, guardar isso, nós precisamos ser o altar que está lá com ofertas para que o fogo de Deus venha e consuma mesmo, e consuma a nossa oferta, que o fogo venha e tire tudo que não o agrada, mas que as coisas que agradam ao Senhor cheguem para Ele como um aroma suave. Oferecer, o altar antigo recebia animais mortos, ao contrário de nós somos sacrifícios vivos. Isso significa oferecer não só coisas, mas a nossa própria vida. Pensamentos, palavras, sentimentos, escolhas, entrega contínua. Essa entrega não é um ato isolado. Essa entrega precisa ser uma entrega contínua. Antigamente, o altar, muito, muito, muito maravilhoso nós lembrarmos da palavra e essa palavra edificar a nossa vida. Antigamente, o altar, ele ficava no templo. Se alguém quisesse oferecer um sacrifício, se quisesse falar com Deus, tinha que ir ao templo. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós somos o altar. O altar está onde nós estamos. Que coisa linda. Se nós carregamos esse altar dentro de nós, se estivermos em casa, no trabalho, na rua, onde estivermos, o altar sou eu. O altar sou eu. E algo maravilhoso, Deus não está procurando apenas quem sobe ao altar. E isso é muito importante para nós. Ele procura quem é altar. E aí, quando eu anotei isso, eu disse, Senhor, eu sou altar. Eu sou altar. Pode, não precisa mais procurar. Eu sou altar. Independente de eu subir no altar ou não, eu sou altar. Nós podemos, como eu disse antes, subir em qualquer lugar. Ministrar a palavra, orar, aconselhar, cantar, dançar, mas se nós não estivermos cheios da glória de Deus, tudo isso aí vira um teatro. E o Senhor foi muito, muito, muito direto
quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra. Como está o nosso altar quando ninguém está olhando? O altar que somos nós, é moldado diariamente no secreto. Eu falei isso várias vezes. Na oração, na renúncia. Eu não sei quanto a vocês, mas o tratamento de Deus comigo, eu sei que eu sou filhinha de papai. Nós somos filhinhos de papai, porque nós temos um pai maravilhoso. Mas o tratamento do Senhor comigo é algo pessoal mesmo. O Senhor, ele diz, olha, pode sair desse lugar. Outro dia eu ri sozinha na rua porque eu tentei entrar num lugar de coitadinha, dizendo, Senhor, né, parece que só eu, né, só eu restei. E aí o Senhor falou, pode sair daí. E algo que o Senhor ministra diretamente ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com as pastoras, é que Deus não tem pena de nós. Deus não tem pena de nós. Parece pesado, né? Não tem. Como um Deus tão poderoso vai ter pena se ele sabe o que ele tem para nós, se ele sabe o que nós somos nele, ele não pode ter pena. Eu sempre digo isso para as meninas na igreja, Deus não tem pena de nós. Nós somos altar, mas Deus espera que nós entreguemos esse sacrifício vivo e que esse sacrifício vivo, como oferta viva ao Senhor, que tenham frutos, que dali, desse altar, saiam frutos, e frutos que permaneçam. Então, o Senhor não tem pena de nós, ele não vai ter pena nunca, ele sabe o que ele tem para nós, ele sabe o que ele vai fazer conosco, ele sabe tudo, quem nós somos diante dele, ele sabe como está o nosso altar, se está em alguma dessas condições aqui que eu li, altar precisando de reforma, altar que o combustível está acabando, e pode acontecer, querido, isso acontece com gente, não acontece com bicho. Muitas vezes o nosso combustível pode estar acabando, mas quando nós entendemos que nós somos altar e que temos que ir para a presença do Senhor, para que o fogo de Deus consuma a nossa vontade, o nosso querer, a nossa raiva, a nossa mágoa, a nossa chateação, isso faz toda a diferença. E aí o Senhor fez essa pergunta para mim, eu faço para você. Como está a mulher por trás da pastora? Como está a mulher por trás da pastora? Que antes de sermos pastoras, nós somos mulheres. E nós temos sentimentos, e aí esses sentimentos, emoções, e aí nós conseguimos colocar isso diante de Deus, no altar, para que ele trabalhe em nós da maneira como ele quer, ou muitas vezes o mundo aí fora. Ontem eu vi um vídeo e eu fiquei chocada porque ultimamente tem acontecido tanto, não deveria, mas acontecendo tanto. Uma pastora foi pega pelo marido no motel com outro pastor da mesma igreja. E aí o marido, ele chegou no motel, aí mostrou o carro, falou, tá aqui, ele não conseguia nem falar, ele estava sem voz. Ele saía aquela voz rouca. Ele está aqui, ele dizia o nome dela, mostrou, pegou ela nua, aí mostrou algumas partes, e esse pastor, e o pastor da mesma igreja, ele só dizia assim, fulano, você acabou com a minha vida. Aí falava o nome do pastor, fulano, você acabou com a minha vida, você acabou com a igreja, você acabou com a minha família. E aí eu fiquei olhando para aquela mulher, eu voltei o vídeo, fiquei olhando para aquela mulher, eu falei, meu Deus, em que momento ela deixou de ir para o secreto com o Senhor, para ela chegar nesse momento, para ela chegar nesse momento de exposição tão grande, de pecado. Em que momento eu falei assim, Senhor, por favor, mesmo que eu não queira ir, me leva, me arrasta para o secreto. O meu altar, todas as vezes que o Senhor quiser, pode mexer nas pedras. Eu sou pedra bruta. Pode mexer como o Senhor quiser. Mas quantas vezes nós, às vezes, vamos caminhando e esquecemos desse lugar, queridos, que é o lugar de secreto com o Senhor. Como está a mulher por trás da pastora?
que Deus não quer apenas usar o nosso ministério. Isso foi tão tremendo. Nós não somos matéria descartáveis. Nós não somos descartáveis. Cada uma de nós tem o seu valor, a sua graça. Cada uma de nós, o Senhor derrama de forma poderosa, a multiforme, né? Sabedoria do Senhor. Nós somos muitos pelo mundo, e o Senhor trabalha em nós de maneira poderosa e sobrenatural. Ele usa o que nós temos, ele usa quem somos para pessoas diferentes, em lugares diferentes. Nunca nós seremos usados da mesma forma, de maneira nenhuma. Nós amamos a forma como as nossas amigas são usadas, mas o Senhor tem algo poderoso para cada uma de nós. Às vezes Satanás tenta colocar, e às vezes, outro dia eu estudando essa palavra, lembrei da Angélica falando que acabou uma Santa Ceia e ela foi afrontada de uma maneira tão terrível. E aí lembrei da Ludmila falando também. Eu falei, meu Deus, eu falei, eu preciso para o altar. No café, Ludmila, que você falou da ovelha que você foi servir a ceia, que ela disse, mas você que veio, não é o pastor? Eu falei, meu Deus, eu preciso ir para o altar, porque você disse, não, tá bom, eu vou ligar para o pastor e ele vai vir servir. Eu não sei qual seria a minha reação nessa... Na verdade, eu sei qual seria a minha reação. Qual seria a tua reação, querido, diante de uma situação dessa? Você indo lá, servir uma Santa Ceia para alguém que está acamado e a pessoa dizer que não aceita o teu pastorado, que você tem que chamar o pastor. Qual seria a tua reação? Alguém abre o microfone aí, por favor, e pode responder isso? Priscila, responde para mim, qual seria a tua reação? Meu Deus, logo eu? Papai, eu acho que eu ia falar para a criatura, minha filha, sou eu. Quer bem, quer, não quer, tchau. Na hora que a Ludmila falou, eu me senti uma pecadora, que eu falei, ela ia ficar sem ceia. Ia ficar sem ceia. Claro que depois o pastor ia até servir, mas naquele momento eu ia ligar. Qual seria a tua reação, pastora Sinara? Peraí, a Jaque quer falar. Tá sem som? Eu nem lembrei de mim, eu lembrei da pastora Gisele da Hebron. Ela esteve pregando aqui na igreja e ela contou uma história que eu fiquei chocada. Ela disse que foi no Malibu, sabe, aquela lanchonete, e que uma pessoa lá chegou e falou assim, olha, essa irmã não falou que era pastora, essa irmã é da Hebron. Aí a mulher dentro do Malibu virou para ela e falou assim, menina, a pastora de lá é terrível. Gente, a pessoa falou para a Gisele que a pastora da Hebron era terrível. Aí a Gisele disse que deu corda, né? É mesmo, ela disse que achou que era a pastora auxiliar dela, que ela é um pouco assim mais nervosa. Ela disse, mas como é que é essa pastora? É uma gordinha. Ela é terrível, ela é ignorante. E ela disse que na hora, é isso que você está falando, de você estar no secreto. Tem uma expressão, meu marido foi caminhoneiro, né? E ele diz que quando o freio mais forte do caminhão é o freio motor. Por isso que já passaram pela serra e viram aquele cheiro forte de lona? Aquilo é o freio motor. Gente, quando a gente está no secreto, é freio motor. Ela disse que na hora o Espírito Santo disse assim para ela, fica calada. Aí ela, não, mas vai lá, a pastora tem processo também, a pastora vai melhorar. Ela foi embora e disse que quando ela foi embora, a irmã que estava lá e disse assim, ô maluca, tu acabou de falar com a pastora da Hebron. Aí eu falei, Gisele, conta para mim. E a pastora, essa bênção está lá na igreja e a gente está tratando ela. Mas eu ficaria em choque, Rose me conhece. Eu acho que eu ia ficar muda, ia ficar sem dormir uns 3 dias pensando o que eu teria respondido.
Horrível, horrível. Só Deus mesmo. Isso aí, pastora. Na hora eu lembrei da pastora Ludmila falando sobre isso, eu falei, meu Deus, eu me senti uma pecadora, que eu falei, eu nem ia ficar sem ceia. Mas aí eu estudando sobre o altar, eu falei, aí o Senhor, mas tu vai falar sobre o altar e tu ia ter essa reação. Eu falei, não, pode consumir esse sentimento, Senhor. Mas é algo, é isso que a pastora Sinara falou, quando nós... A gente tem que, pastora Rose, a gente tem que amar com o amor de Jesus. A gente precisa amar com o amor de Jesus. Senhor, me ajuda, me ensina a amar com o amor de Jesus. Isso. E nós carecemos desse amor também, queridos. Nós carecemos. É isso. Nós, além. Antes de sermos pastores, nós somos mulheres. Nós temos sentimentos, nós temos temperamentos. E é importante demais. Eu tenho estudado muito sobre temperamento para eu me entender e entender quem está ao meu redor. Porque o temperamento ele fala muito. Ele fala muito. Às vezes você vai dar uma olhada lá nos temperamentos e fala, meu Deus, é isso mesmo. Então eu consigo entender, consigo suportar. A pastora Sinara falou de ficar 3 dias sem dormir, de maneira não ficaria, mas é isso, né? Ela, eu não ficaria 3 dias de maneira nenhuma, não ia ficar nem um dia, nem metade. A gente ia ter que se consertar na próxima ceia. Mas eu tenho pedido isso ao Senhor, para que o Senhor me veja como sacrifício vivo, que as minhas ações diante dele cheguem como um aroma suave, porque o Senhor não nos escolheu por acaso. Não foi um erro. Nós não caímos de paraquedas. Foi uma escolha do Senhor. E todos os dias o Senhor ele vai nos moldando, vai encaixando o que está fora do lugar, porque era assim que era feito o altar, com pedras brutas, com pedras naturais, e não era de uma hora para outra, era uma construção. Que o Senhor, todos os dias, possa construir em nós altares dignos de adoração, de louvor, de gratidão, porque, como o apóstolo Paulo diz, é pela misericórdia. É pela misericórdia. Nenhuma de nós aqui teremos condições de pastorearmos igreja nenhuma, ovelha nenhuma, se não fosse pela misericórdia do Senhor. A sabedoria quem dá é Ele, o amor quem dá é Ele, a paciência quem dá é Ele, a visão quem dá é o Senhor, que nós possamos nos colocar todos os dias nesse lugar. Entendemos que nós somos mulheres, mas antes de sermos pastores, e que Deus cuida de nós com carinho especial. Mas nós não podemos esquecer o caminho do secreto com o Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém, queridas? Amém? Eu espero que você, como eu fui, estou sendo abençoada por essa palavra. Eu compartilhei com a pastora Sinara e com a pastora Ludmila no café algo que o Senhor tratou comigo, deve ter umas 2 semanas, 3 semanas, às vezes no nosso altar de adoração ao Senhor, nós ficamos tão preocupadas e ansiosas. Quem aqui é ansiosa? Alguém aqui? E eu compartilhei com a pastora Ludmila e a pastora Sinara que o Senhor, ele me tratou com tanto carinho, e aí ele disse, está ansiosa porque está preocupada porque a igreja é minha e as ovelhas também são minhas. E sou eu que cuido, sou eu que trabalho, sou eu que faço tudo novo, sou eu que derrubo e faço de novo. E aí eu levantei dali tão diferente, queridas, me sentindo realmente filhinha de papai. Filhinha de papai. Nós temos um pai que cuida de nós em cada detalhe. Temos um pai que cuida de nós em cada detalhe. Que você receba essa tarde o carinho do Senhor, que você receba essa tarde a presença do Senhor, um abraço carinhoso do Senhor, que você receba do Senhor, além desse abraço, sinta as batidas do coração do nosso mestre, que isso faz toda a diferença, queridos. Faz toda
diferença nós sentirmos a batida do coração do nosso Deus. E seremos transformadas todos os dias. Cada uma na sua, nós seremos transformadas todos os dias, para a glória do Senhor. Amém? Amém, pastora Ludmila? Pastora Rose, ora com a gente, né? Essa palavra que nos abraça, que nos acolhe hoje, nos coloca, né, nesse lugar de acolhimento e sacrifício vivo, né? Mas antes, só quero lembrar, pastora Jaque, quando você quiser falar, é só você clicar no microfone que ele sai. Você queria falar, né? Você quer falar? Ela queria falar. Não vai mais querer? É porque ela tá aprendendo. Eu percebi que você chamou alguém para ajudá-la. É só você botar aí a gente te aguarda. Porque todas nós amamos esse lugar, né, meninas? Essa é uma mesa que a gente aprende muito umas com as outras. Irmãs, eu tenho cada dia mais sentido. Aí, pastora Jaque. Meu filho ligou. Agora aprendi. Não é Paz Senhor para todos, é um prazer estar aqui, né? A pastora Priscila me convidou e a gente às vezes sente tão sozinho, não é? Ministério pastoral, a gente sente muita solidão no meio da multidão, porque a gente não pode ficar chorando pelos cantos, a gente não pode reclamar, a gente tem que estar sempre forte. E tem dias que nós não estamos fortes. Com quem que a gente vai falar? Eu encontrei vocês. Encontrei essas florzinhas de Jesus. E a pastora me tocou muito quando você disse assim: nós vamos ao altar, mas nós somos o altar. E o Espírito Santo trouxe assim para mim, você falou assim, se não é só uma encenação. E o Espírito Santo falou assim, muito forte no meu coração, se subirmos no altar vazios, nós vamos só nos apresentar. Mas se subirmos cheios, nós vamos entregar. Que você disse assim, né? O fogo não vai consumir o lugar onde não tem holocausto, né? O altar vazio. Então, nós temos que sempre subir cheio para entregar, que ninguém entrega aquilo que não tem. Se você subir vazio, vai ser só um animador, né? Como se fosse um palco, mas o altar é muito precioso. Seja o pouco ou seja o muito, mas leve alguma coisa para o altar. Né? Deus falou muito comigo e eu agradeço a palavra maravilhosa. Vou mastigar, meditar e preparar uma mensagem sobre o altar para a igreja. Amém? Pastora, amo vocês. Tem uma frase... Exato, só apertar, né? Só apertar. Eu posso até apertar aqui quando você precisar, mas para sair não, só para te mutar, mas para liberar não. Que lindo ele bonitinho ensinando. E o John Wesley sempre fala, né, Senhor, deixa o povo vir me ver queimar, né? Eu tô queimando, né? E o próprio Jeremias fala, né? Eu sou um tição tirado do fogo, né? Queimando, uma brasa viva no altar. Queridas, eu creio que o Senhor nos acolhe hoje e nos aquece. Amém, pastora? Amém. Pastora Rose vai orar com a gente. Tá, e só um detalhe, pode ficar à vontade, falou, pastora, a gente está no tempo. Nós nos lembramos de Ana, né? Que ela entregou no altar a Samuel antes de ter. Não tem jeito. O altar é um lugar de entrega. Isso aí, Jaqueline. Temos que entregar. Altar vazio não tem fogo para consumir. O fogo vai consumir o que se o altar estiver vazio? Aleluia. E não pode ter fogo estranho não, né, pastora? De maneira nenhuma. Que Deuteronômio fala, né? Tem que queimar e queimar com fogo santo, né? Isso sem aí. fogo estranho. E Isso permitir que o Senhor queime e que o povo veja a gente queimar como brasa viva. Por isso, irmãs, que eu estou muito impactada que quando a gente se reúne, é natural que o fogo aconteça. Eu pedi perdão para Márcia, falei, Márcia, me perdoa, eu não imaginava que Deus ia fazer aquela unção toda naquele lugar. Pedi perdão a ela, falei, a gente desarrumou a sua organização, mas assim, irmãs, por quê? É muita brasa num lugar só. Foi uma fogueira santa ali, glória a Deus por isso, e eu fiquei maravilhada, muito impactada daquela tarde. Eu recebi muito, eu não sei você, mas eu recebi, eu fui para dar e eu recebi muito. Por quê? Porque quando a gente se reúne, é igual essas tardes, nossa, uma unção muito grande nesse lugar. Cada uma se queimando aqui, se sacrificando, esse holocausto, a oferta agradável a Deus, amém? Eu quero agradecer a pastora Ju, ela está com a câmera fechada, mas ela está aí.
ela me incentivou, falou, pastora, vai, casa de Lloyd, pastora, coisa boa. E, queridos, todas as segundas eu falo, poxa, eu já poderia estar aqui há bastante tempo. Né? E acaba, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou trabalhando, não estou em casa, não consigo. E a pastora Ju, ela é uma incentivadora. E um beijo, Ju, se ainda estiver por aí, receba nosso carinho, nosso beijo, nosso amor. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos por mais essa tarde. Que bom, Senhor, ouvirmos a tua voz. Que bom sermos lapidadas pelo Senhor. Que bom, Senhor, nós sentimos que o Senhor tem um carinho especial por nós. Não que nós sejamos diferentes, nada disso. O Senhor não tem filhas prediletas, mas o Senhor tem filhas que te amam acima de qualquer coisa. E a casa de Lloyd, ela tem se mostrado assim, Senhor, dessa forma, com filhas que te amam acima de qualquer coisa, de qualquer situação. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, te honrar e declarar o nosso amor ao Senhor. Senhor, não permita que nós saiamos desse lugar secreto com o Senhor. Que o nosso altar, o altar que somos nós, todos os dias, ele queime pela tua presença, ele queime pela tua graça, pela tua glória. Conduza-nos todos os dias para esse lugar. Não nos permita caminharmos, Senhor, longe do secreto. Nós não conseguiríamos de outra forma. Por favor, te louvamos, eu te agradeço por cada pastora que está aqui, pelas pastoras que ouvirão depois, pela vida da pastora Ludmila. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu me sinto honrada por fazer parte desse lugar. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, santo Deus, maravilhoso. Amém, queridas? Tem alguma pastora que chegaram 3 novas, né? Mas alguma que não se apresentou ainda, a Jaque se apresentou agora, acho que tem a Gláucia, não sei se você tem oportunidade de falar agora, Gláucia, se você pode abrir a câmera. Quem mais? A Mônica? Mônica. Acho que elas não podem, né? Ao longo dos nossos dias, vocês têm oportunidade depois de se apresentar e falar. Fala, Sinara. Sinara quer apresentar elas? Está sem áudio, Sinara. A Sandra também. Não é nova pra gente, mas é bom elas aqui, né? Boa tarde, amadas. Moniquite. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu aprendi essa tarde, como a pastora falou, eu já poderia estar aqui há muito tempo. Muito obrigada, fui muito abençoada mesmo. Que tarde, que 1 hora maravilhosa, nem vi o tempo passar. Já está dando 6 horas. Que maravilha, que bênção, que glória, que unção. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por cada pastor aqui. Amém? Amém. Preciosa, gente. Como é bom. Meu Deus, o coração queima. Quem mais? A Mônica é da comunidade Gênesis e a Jaqueline. É de qual igreja? Eu sou da Vida Abundante, aqui no Jardim Meldon. Meu esposo é o pastor, o presidente, eu sou a vice, estou na retaguarda. E aconteceu, vocês falaram da ceia, eu fui dar a bênção, o irmão não estendeu a mão, porque eu que estava dando a bênção. Todo mundo, irmã, corta É aqui, difícil. corta aqui. A gente é no fio da espada. Acho que elas não podem falar, né? Mas aí, irmãs, outro dia vocês me lembram da gente ir, tá bom? Compartilhando e elas irem falando. Eu vou pedir, por favor, a gente vai fazer uma coisa, a Zenilda, o nome de vocês, o nome do pastor da igreja, o nome da igreja e o endereço, porque a gente quer fazer um ato profético no final do ano. E aí a gente vai colocar o nome de cada igreja representando Teresópolis no mapa de Teresópolis, tá bom? Amém?
Então tá bom, gente. Amo vocês. Uma semana abençoada. Chuvas de bênção. Essa chuva é para trazer bênção sem medida. Amém? Sobre a vida de vocês. Obrigada pelo teu sim, pastora Rose. Foi maravilhoso. Plenitude, gente. Beijo. Deus abençoe.